Que Deus abençoe você. IbaCast, segunda temporada. Primeiro IbaCast de 2025. Para Deus abençoar a sua vida de uma maneira especial. Eu tenho certeza que Deus ele vai se manifestar em nossas vidas. Nós vamos ver a mão de Deus cuidando da gente, sabe? Eu creio que 2025 vai ser um ano de vitórias. Aliás, eu desejo para você um 2025 cheio das bênçãos de Deus e com as mãos do Altíssimo sobre a sua vida. Eu sou o Rogério Marques, faço parte da equipe aqui da IBA Indaiatuba. Estamos juntos em mais um IbaCast, o podcast da IBA Indaiatuba. E para 2025 temos muita coisa bacana aqui no IbaCast. Hoje eu quero tratar com você de um tema muito especial, um tema que é voltado para toda a igreja. Eu gostaria que você que está compartilhando, que está ouvindo esse áudio, envie ele para todos da sua igreja, para os pastores, os obreiros, os líderes. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco através do texto que nós temos hoje. Mas antes da gente começar a falar da palavra, @IBA Indaiatuba, tá bom? Nossas redes sociais, Facebook, @IBA Indaiatuba, YouTube, @IBA Indaiatuba, Instagram, @IBA Indaiatuba. Você vai acompanhar os nossos materiais e eu tenho certeza que são materiais que vão edificar a sua vida e a vida dos seus familiares. Então eu convido você, se você não segue o canal do YouTube, se você não segue as nossas redes sociais, a oportunidade está aberta, tá bom? Caso você queira acessar todas as redes da IBA, anota esse link, bento.me, vou repetir, bento.me/IBA Indaiatuba. Você vai acessar todos os materiais que nós estamos lançando nas nossas redes. Tem agenda, horário de culto, enfim, uma bênção. Vou repetir, bento.me/IBA Indaiatuba. Esse primeiro bloco é muito bacana, porque eu tenho certeza que eu tenho absoluta certeza, né, de que Deus vai se manifestar na sua vida. Eu convido você para a gente mergulhar no texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pode abrir sua Bíblia aí tranquilamente, não tem pressa. Momento da palavra, nós não devemos ter pressa, pelo contrário, nós devemos focar agora. Se você quiser pegar, se você tem o costume de fazer anotações, eu convido para que você pegue seu caderno, a sua agenda, ou talvez você anote no notebook, enfim, eu convido para que você, nesse momento especial, esteja se preparando para acompanhar essa palavra. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, da mesma forma que nos edificou na IBA Indaiatuba, para a gente começar bem essa segunda temporada, que eu creio que vai ser uma bênção nas nossas vidas, vai ser uma bênção na sua vida. No final, nós queremos orar por você. Aliás, convido você que participa das nossas redes, envie seu pedido de oração. Toda quarta-feira, a igreja em Indaiatuba tem um caderno, onde a gente passa os pedidos de oração para o pastor João Lembo, que é o pastor da igreja, e ele insere tudo nesse caderno. E às quartas-feiras de estudo e oração e cura e libertação, nós oramos para que Deus abençoe as pessoas que ali estão inseridas. Nós sabemos que a vida é uma guerra.
e que cada dia nós enfrentamos lutas, situações difíceis, problemas, e que nós precisamos ser socorridos, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. E nós da IBA queremos orar por você. Então, se você não precisa ter vergonha, se for um pedido anônimo, procure os nossos canais. Você vai encontrar o WhatsApp direto do nosso pastor, você pode mandar sua mensagem para ele. Se você se sentir à vontade, você pode nos comentários fazer o seu pedido de oração, porque nós estamos dispostos a abençoar a sua vida. Esse programa, nós temos 2 programas, fortes. Um é a oração da manhã, onde o pastor ora todos os dias e traz uma palavra, às 6 da manhã. E o IBAcast, que é semanal, toda semana. A gente grava, entre segunda e quarta-feira e envia para você, para que você seja abençoado. Então, não fique com vergonha, não fique acanhado, envie seu pedido, nós vamos comprar sua briga em oração. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai se manifestar sobre a sua vida. E eu creio que você, nesses mesmos canais, vai poder compartilhar o seu testemunho. Tá bom? Eu desejo de coração, antes de começar a palavra, que Deus fale com você. Que Deus alcance a sua necessidade. Que Deus venha nos abençoar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós vamos dividir sua palavra agora. Deus, alcança o necessitado, o aflito, aquele que precisa de uma resposta. Pai, esteja conosco aqui nesse local de gravação, através do seu Espírito Santo. E Pai querido, nos dê o entendimento necessário para que essa palavra seja uma palavra abençoadora e que pessoas sejam alcançadas no nome de Jesus. Muito bem. Atos dos Apóstolos 12. Eu vou ler alguns versículos com você. Vou tomar uma água aqui antes. Vamos lá. Eu vou ler alguns versículos com você. Já deu tempo de você pegar o caderninho, a Bíblia, enfim. Vamos lá. Versículo 5. Eu vou começar do 5, tá bom? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Esse termo cadeias, eu acredito, e é isso mesmo, fala sobre as correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinde-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu-se por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, esse João aqui é o João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, se encheu de alegria, porém não abriu a porta. Correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. A mesma foi repreendida, Disseram que ela estava fora de si, mas afirmava que assim o era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram-se.
E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E partiu dali para outro lugar. Muito bem, um texto conhecido. Nós vamos continuar no próximo bloco, falar sobre ele. Eu quero introduzir ele aqui, introduzir o tema que eu quero conversar com você hoje, essa semana, para a gente meditar. E eu quero falar sobre o seguinte tema, com base nesse texto que eu li. A importância de uma igreja em comunhão. Eu vou repetir. Perdão. A importância de uma igreja em comunhão. A igreja instituída por Deus e administrada por nós, réis mortais, precisa estar em comunhão. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, olhando para o mesmo alvo, entende? Quando nós não estamos dessa maneira, eu acredito que o trabalhar de Deus não acontece da mesma forma. Por isso que Deus, o maior propósito da igreja é a busca pelas almas. Pessoas que precisam ser resgatadas, salvas, libertas e abençoadas. Esse é o propósito da igreja, esse resgate ou esse ataque ao mundo para o resgate de pessoas. Só que somos seres humanos e somos diferentes. E divergências são comuns. Como nós temos lidado com as divergências nas nossas igrejas? Será que nós somos pacientes em ouvir? Será que nós somos obedientes em abençoar? A igreja e o seu desenvolvimento e o seu crescimento traz essas perguntas, porque quando nós olhamos a igreja nos dias atuais, ela está muito aquém do que ela já foi. E a gente vê tanta desavença hoje na igreja, né? Principalmente quando essa denominação tem por objetivo os fins econômicos. É só você olhar na internet. Aliás, nós somos a única religião que tem um site que, né, busca, na minha humilde opinião, levantar uma espécie de intriga entre os irmãos, né? E divulga isso ainda. Porque você pode ver, você não vê, por exemplo, um site católico, ou um site espírita, ou um site umbandista. Não, você só vê site cristão falando mal de cristão. Ah, Rogério, mas você está dizendo isso porque você quer tampar o sol com a peneira. Não. Porque o nosso Deus é justiça. Agora, será que nós como igreja estamos em comunhão? Será que o assembleano e o batista e o presbiteriano e o irmão da congregação cristã, da Universal, da Graça, será que nós estamos em comunhão? Será que na nossa igreja, que eu quero falar da sua igreja, será que nas nossas igrejas nós temos comunhão? Porque se nós não temos comunhão nem entre nós, quanto mais com os outros. É sobre isso que eu quero falar com você hoje no IbaCast. Então, compartilha, convide outros. Eu tenho certeza que vai ser um momento de edificação para a nossa vida. Vamos continuar estudando esse texto no próximo bloco. Que Deus te abençoe. Você já se perguntou
O que te move para falar de Jesus para as pessoas ao seu redor? O que falta para que você leve o nome de Jesus a todos os lugares? Não é o quanto se conhece da palavra, mas sim o quanto se pratica da palavra, que se faz discípulos. Até que Jesus venha. Igreja Batista Ágape. Precisamos estar dispostos a cumprir o ID. Missões Ágape. Todos nós fazemos parte. Vamos lá. Atos 12. Quando eu olho para esse texto, alguns pontos dele chamam a minha atenção. E eu quero tentar ser bem específico para mostrar para você que está me ouvindo a importância de uma igreja em comunhão, unida, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Pedro aqui, esse texto fala sobre Pedro. Pedro fazendo a obra de Deus, após a morte de Tiago, o irmão de João, ele é preso. O texto vai dizer que quando Pedro chega na prisão, eram mais ou menos 16 homens só para cuidar de Pedro. Tá? 16 homens, 4 quaternos, 4 homens e 4 partes. 16. Porque Herodes só queria apresentar Pedro depois da Páscoa. Então, Pedro estava preso. Aí o versículo 5 que eu li diz o seguinte: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a igreja intercedia diante de Deus pela vida de Pedro. Eu vou usar um termo que eu gosto muito. A igreja comprou a briga de Pedro diante de Deus. A igreja acreditou, chegava de Deus e falava assim: ó, é Pedro, entra com providência na vida desse homem. Herodes gostaria de apresentar Pedro. Já tinha passado o momento da Páscoa, o povo orava, a igreja orando, não esquece, a igreja estava orando. Diz o texto que Pedro dormia entre 2 soldados, então Pedro estava no meio e do seu lado de esquerdo tinha um soldado e do seu lado direito tinha outro. E de repente, e além desses que estavam ali, ainda tinha os guardas da porta, que guardavam a prisão. E de repente resplandeceu uma luz na prisão. E o anjo do Senhor chama Pedro, falou: Pedrão, vambora, levanta-te depressa. Só de levantar depressa as cadeias caíram de suas mãos, quer dizer, as algemas que estavam nas mãos de Pedro caíram. Esse momento que Pedro passou com Deus não é algo natural. É por isso que eu costumo dizer que Deus, ele
trabalha no mundo físico. Guarde isso que eu vou falar. Isso é muito importante e as igrejas estão se esquecendo desse ponto. Deus trabalha com o natural, mas ele se manifesta somente no mundo espiritual. Preste muita atenção nisso que eu estou dizendo. Aqui não diz que o anjo pegou a chave do guarda e abriu, não. Só de Pedro obedecer, as prisões caíram. Oração e obediência. Vou continuar o texto. O anjo continuou, olha, cinja-te, quer dizer, vistas, e coloque e ata as tuas alparcas, quer dizer, amarra aí a sandália. E Pedro o fez. Mais uma vez, obediência. Lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro fez o quê? Seguiu o anjo. Só que Pedro, isso poderia acontecer com qualquer um de nós, ele não sabia se aquilo que estava acontecendo era um sonho ou algo concreto, real. Uma visão. Ele continuou obedecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é para a igreja. Nós não temos que estar preocupados com a forma que Deus vai trabalhar na nossa vida. Nós temos que orar para que Ele trabalhe na nossa vida. Porque independente da forma que Ele trabalhar, se Ele trabalhar, é bênção, é vitória. Então, Pedro e o anjo passam pela primeira e segunda guarda. E quando chega na porta de ferro, que eu acredito que é a porta principal da prisão, ela se abre automaticamente. Inclusive há algumas traduções que citam esse termo, automaticamente. E eles saem por uma rua. Quando Pedro se vê em segurança, o anjo vai embora. Lição importante aqui. Deus, ele age. Ele trabalha com o natural. Mas ele só vai até onde você não consegue ir. Porque a partir do momento que você consegue agir, Deus para de agir. Por quê? Porque você tem condições de executar a tarefa. Aqui, Pedro não tinha condições de sair da prisão. Deus enviou o anjo tira Pedro da prisão e, opa, e agora? O anjo vai embora. E Pedro cai em si. Opa, não era um sonho não, eu estou livre. O anjo me livrou da mão de Herodes. O que Pedro faz? Ele lembra de Maria, mãe de João Marcos. E sabia, essa é a parte principal, Pedro sabia que o povo estava orando por ele. Às vezes nós estamos na igreja, as pessoas falam com a gente, falam, nós vamos orar, e às vezes nem oramos. Mas olha que bacana, isso se chama confiança, isso se chama unidade. Pedro vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ele sabia que o povo estava orando. Ele tinha algo no coração dele, ele tinha certeza que o povo estava orando por ele. E nós? Será que nós temos orado de todo o coração pelo nosso irmão, amigo, cônjuge, filhos, igreja? De todo o coração? Será que nós temos feito isso? Então Pedro vai e bate a porta. Bate de novo. E uma menina, diz o texto chamada Rode, escuta a voz de Pedro. Olha o propósito. O povo estava num propósito tão violento pela vida de Pedro que a menina lembrou da voz de Pedro. E olha que engraçado, ela não abriu a porta, ela voltou para dentro e falou, ó, gente, acredito que a galera estava orando, né? Gente, Pedrão tá lá fora. Não sei como, mas é ele que está lá fora. O povo com pouca fé, você está fora de si. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso acontece muito na igreja, sabia? Sempre na igreja tem alguém de fé, alguém diferenciado.
Alguém que tem comunhão com Deus. E Deus usa essa pessoa e nós que estamos ao redor dela, muitas vezes não acreditamos. Não damos ouvidos. Rode e volta e fala, galera, Pedro tá lá fora, é Pedro. É Pedro, eu tenho certeza que é Pedro. E falaram que ela estava fora de si. Minha amiga, você tá doida, Pedro tá preso. Só que o que Pedro continuava a fazer? Pedro continuava batendo. Falaram o seguinte, não, tem alguém lá fora mesmo, vamos ver quem é. Na hora que abriram a porta, quem era? Era Pedro. Pedro nos dá uma lição maravilhosa aqui. Em meio à luta, sabe o que você tem que fazer? Diante da igreja, diante do pastor, diante do obreiro e diante de Deus? Bater a porta. Permanecer firme. Senhor, estou aqui. Pastor, preciso de ajuda. Obreiros, orem por mim. E viram Pedro. Foi uma euforia tão grande que o texto no versículo 17 diz que Pedro fala, galera, calma. Fala abaixo, fugir da prisão. Vou conjecturar. Tá bom, você me permite? Acredito que Pedro sentou com eles à mesa e falou, olha, Deus me libertou. Sou liberto. Só que eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir para outro lugar, tá bom? E assim o fez. Ele foi embora. A importância de uma igreja em comunhão. Quando nós estamos unidos. Você sabe por que, por exemplo, o Brasil não é melhor? Por que nós só oramos na época da pandemia? Já parou para pensar nisso? Você viu os crentes orando, o povo orando fora da igreja, aquela coisa. E agora? Nós oramos pelas autoridades do nosso país porque Deus tem poder. Pode ser o A, o B, o C, o D, não importa. Não importa. Nós servimos um Deus que é justo. Deixa eu te dizer uma coisa. Construa comunhão na sua igreja. Viu, pastor? Seja amigo dos seus obreiros, amigo mesmo. O cara que seu obreiro, quando tem um problema, ele liga para você, ele fala, pastor, vamos tomar um café. Você, obreiro, seja amigo do seu pastor, seja amigo da sua equipe. Você, líder, seja abençoador dos seus liderados. É assim que se constrói comunhão na igreja. Vamos parar de olhar as falhas um do outro e começar a orar um pelos outros. Você já pensou se alguém doente na igreja mobiliza uma igreja a orar? O poder que isso tem diante de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua igreja. Isso não é só para a igreja, não. É dentro de casa, é na empresa. É em todos os lugares onde nós estivermos, nós temos que estar em comunhão. Amém? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações hoje.